O autoconhecimento é a chave de tudo. Vencer a resistência emocional à mudança é o nosso desafio diário. Nesse sentido, eu convidei a advogada e coach Venísia Ferreira para falar sobre o livro Vencer a Si Mesmo, do professor Cidinho Marques. Venísia, é uma satisfação ter a sua participação aqui no Parlamento Literário. Satisfação imensa e agradeço a oportunidade. Eu queria que você falasse sobre o livro. Bom, eu sou muito fã do professor Cidinho, já assisti diversas palestras dele e numa dessas palestras, ao final, fui presenteada com esse livro, o livro Vencer a Si Mesmo. E foi interessante porque foi numa época em que eu estava passando por alguns processos de transformação na minha vida. E quando eu comecei a ler o livro, eu me pegava rindo sozinha, porque eu me via como coautora daquele livro. Algumas frases parecia que eu tinha escrito. Então eu brincava, parece que eu que estou escrevendo. Então, tamanha foi a identificação que eu tive com aquelas palavras, com aqueles exemplos que ele estava colocando, de limites, e ele coloca o próprio exemplo dele, no momento em que da escrita desse livro, a oportunidade em que ele estava na Índia e escreveu o livro. Então ele relata alguns traumas, algumas coisas, como ele conseguiu superar os próprios limites dele, as próprias dificuldades. Então é muito bom ter essa referência, né, desse aprendizado, de como você consegue ter resiliência, que é a palavra-chave desse livro, inclusive, que é justamente a capacidade que a gente tem de se reinventar, de pegar aquela dificuldade e transformar numa lição. O que você dali pode tirar para a sua própria vida, como você pode conseguir dar a volta por cima, né, e ter essa força e conseguir realmente se libertar de alguns casulos e ter essa liberdade para voar, para alcançar novos voos e superar realmente a si mesmo e aos limites que a vida te impõe. Venísia, e a questão do auto-amor? É comum a gente ver as pessoas falando, e isso também aconteceu comigo, de eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, quando eu tiver um emprego melhor. Então, são crenças limitantes que às vezes a gente cresce escutando isso de familiares, de algumas pessoas, e acaba condicionando a nossa vida a coisas materiais, a nossa felicidade, a conquista dessas coisas materiais, ou a pessoas, né? Então a gente não pode de maneira alguma colocar a nossa felicidade nas mãos de ninguém ou de alguma coisa. Então o que é que a gente precisa fazer? Se amar, mas para que a gente se ame verdadeiramente, nós precisamos nos conhecer. É importante o autoconhecimento porque você não ama o que não conhece. Então a partir do momento que você se conhece, você vai saber lidar com seus defeitos, digamos assim, com as suas virtudes e transformá-los a seu favor. E aí, se você quer ajudar as pessoas, que é natural, que é lindo, que é muito bom, ok, mas você primeiro tem que gostar de você mesmo, primeiro você tem que se amar, se trabalhar, se conhecer, para que você possa estar bem consigo mesmo e só então poder ajudar o próximo, poder ser luz na vida do próximo. E quando você consegue esse estágio de se amar, se conhecer, você se transforma e você transforma também a sua energia e passa a atrair pessoas que possam ser merecedoras da sua luz, de usufruir da sua presença, do que você é, do que você representa para o mundo. Então isso é muito importante e nesse livro dá vários exemplos de como você adquirir essa transformação, essa superação. Então é uma excelente ferramenta também de reflexão para cada um colocar em prática na sua vida. Venísia, e quais são as ferramentas que você utiliza no dia a dia em relação ao autoconhecimento? Eu gosto muito de ler, de procurar conhecer a vida também de outras pessoas, dos sábios, das grandes mentes, das grandes almas da humanidade. E procuro sempre me trabalhar as emoções, tentar que isso não interfira na minha maneira de agir, né? Então eu procuro
fazer um trabalho de até um auto-coaching, né? Hoje eu estou me preparando, fazendo a formação para ser coach, para que eu possa ser exemplo, ajudar as pessoas com o meu exemplo de vida, com o exemplo das várias transformações que eu já passei, de tanto emocional, material, física, espiritual, passar isso para as pessoas, para que elas possam ser ajudadas através do que eu passei, porque eu aprendi muito pela dor, vivenciando algumas situações mesmo de problemas, dificuldades. Então, eu consegui superar aquilo tudo, né, com bastante resiliência e de uma forma que hoje eu posso, quando me deparo a uma situação difícil, eu tenho a possibilidade de resolver isso bem mais rápido na minha vida. Então, eu já verifico o que aconteceu e procuro transmutar rapidamente aquilo. Então, o que eu posso agora transmitir isso para as pessoas, para que elas não tenham que passar por todo um sofrimento, digamos assim, para atingir essa libertação de algum casulo. Então, eu posso, com o meu exemplo, né, ajudar as pessoas nesse sentido. Então, por isso eu estou fazendo minha formação em coach, que até antes eu era a cliente ou a paciente, digamos assim, e agora eu estou querendo poder inspirar pessoas nesse sentido. Venísia, parabéns e muito obrigado pela sua participação aqui no Parlamento Literário. Eu que agradeço a oportunidade e encerro com uma saudação. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê, muita luz. Muito obrigado. No avanço do tempo, corre a vida. Mas desse tempo, há pedras espalhadas, pedras agudas, carnes esfarrapadas, sangue jorrando de cada ferida. O tempo açoita a vida noite e dia, e ela chora, tropeça, levanta e continua. Só a esperança anima a travessia, e a alma corre descabelada e nua. E a vida não tem tempo de ver o belo existente no caminho. Não perder na corrida é o seu anseio. Sua atenção conserva em desalinho. No embrião da vida, no tempo avanço, subidas e descidas tantas conheço. Na vertigem do correr me canso. Procuro em vão meu horizonte do começo.